pessoal! Hoje nós vamos iniciar a correção do livro número 1, os exercícios que eu passei a partir do dia 17 de março. Então nós vamos fazendo as correções de acordo com cada dia para ficar bacana. Vamos lá? Então, a primeira página que nós vamos iniciar a correção será a página 15 e 16. Nas páginas 15 e 16, nós estamos vendo um pouco a respeito de conjuntos numéricos. Eu já volto com vocês com o diagrama para a gente relembrar junto. Pessoal, nós temos aqui então o diagrama. No caso desse diagrama, nós temos uma série de conjuntos numéricos aqui e eu preciso que vocês relembrem. Por exemplo, o conjunto dos números naturais. Os números naturais nós sabemos que são os números positivos, ou seja, acima de zero, todos os números. O conjunto Z seria os números inteiros. O conjunto dos números inteiros corresponde aos números positivos e aos números negativos. O conjunto Q, no caso do Q, o conjunto Q são os números racionais. Os números racionais nós temos frações, decimais, dízimas periódicas, todos esses dentro do conjunto dos racionais. No caso dos irracionais aqui, que seria o conjuntinho I, os irracionais nós temos π, raízes que não são exatas, como raiz de 2, raiz de 7, certo? E os números reais equivalem a todos esses juntos. Então, se ele é natural, ele é real, se ele é inteiro, ele é real, se ele é racional, ele é real, e se ele é irracional, ele também é real. Então, dito isso, nós vamos começar nossas atividades. Esse é o conteúdo do primeiro bimestre, também cai na avaliação de vocês, e todos os exercícios que eu estiver corrigindo nesse momento vão servir como revisão. Então, vamos lá, galera? Pegue o seu livro número 1 aí e me acompanhe. Então, galera do bem, atividade no livro 1, das páginas 15 e 16, referente à aula do dia 17/3. Ok. No exercício 19, disse assim: indique com números inteiros as temperaturas. Lembrando que números inteiros são os números positivos e os números negativos. Então, se são temperaturas, vamos observar 28 graus Celsius acima de zero. Quer dizer que seria 28 positivo. 5 graus Celsius abaixo de zero. Então, seria abaixo de zero. Então, seria menos 5 graus Celsius. 6 graus Celsius positivos. Então, seria mais 6 graus Celsius. 2 graus Celsius negativos, então menos 2 graus Celsius. Tranquilo isso aqui. No exercício 20 já pediu para a gente usar pertence e não pertence. Eu volto com vocês em alguns instantes com os exercícios para a gente completar com pertence e não pertence. Vamos lá? Então vamos lá, minha galera. O que pediu para nós? Falou assim, mostrou vários números e disse para você usar pertence ou não pertence para cada um desses números. Então, vamos lá? Menos 28, esse número negativo aqui, ele pertence aos naturais? Não. Naturais são números apenas positivos. 0, pertence aos naturais? Sim, pertence aos naturais, porque os naturais são os números positivos, no caso, os números acima de zero, né? De zero em diante. O 0 pertence aos inteiros? Sim, pertence aos inteiros. 0 pertence aos inteiros que são positivos, negativos e o 0 que é nulo. 2/5 pertence aos inteiros? No caso de 2/5, galera, 2/5 é uma fração. Essa fração 2/5 pertence aos inteiros? Não. Frações não está dentro do conjunto dos inteiros, seria um número racional. Menos 1000 pertence aos inteiros? Sim, menos 1000 pertence aos inteiros porque é um número negativo. 1.205.378 é um número natural?
Sim, é um número natural porque é um número positivo. A dízima periódica 0,4 pertence aos inteiros? Não. Dízimas periódicas estão dentro do conjunto dos racionais. 2 inteiros e 4 quintos faz parte dos naturais? Não, não pertence aos naturais. Porque aqui tem uma fração e frações não está dentro do conjunto dos naturais. Elas estão nos racionais. Já volto com vocês com o próximo exercício. Então vamos lá, minha gente? O que acontece aqui? No exercício 21, ele disse: observe se x pertence a naturais e x é maior que 5, nós podemos representar os possíveis valores de x em um conjunto. Então ele tem que ser dentro dos naturais e maiores que 5. Então começaria no 6, 7, 8, 9 e em diante. Do mesmo modo, se x pertence aos inteiros e x tem que ser menor que 2, então nós teríamos o conjunto, no caso aí está falando, x ele faz parte dos inteiros e teria que ser menor que 2. Então, começa no 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3 e por aí em diante. Represente um conjunto formado pelos possíveis valores de x em cada um dos itens. Então, na letra A, falou que x pertence aos naturais e que ele tem que ser menor que 3. Então, ele está dentro dos números naturais, só os positivos, e do 3 para trás. Então, seria o 2, o 1 e o 0, apenas. Somente esses. Certo. Agora, x pertence aos inteiros e ele tem que ser maior ou igual a menos 2. Então, inteiros seriam positivos e negativos, começando do menos 2 e subindo. Então, seria menos 2, menos 1, 0, 1, 2, e aí vai, e aí por diante, beleza? Agora, x pertence aos naturais, que são os números positivos, mas o x tem que ser menor que 0. Pera aí, se os naturais começam do 0, como é que eu vou começar de um número menor que o 0? Então isso aqui, ó, não é possível. Dentro dos naturais, não. Agora, falou assim, x pertence aos inteiros e ele tem que ser menor que 0. Agora sim, porque os números inteiros são positivos e negativos. Então, eu vou começar com os menores que 0. Quem seriam os menores que 0? Menos 1, menos 2, menos 3 e aí por diante. Todos esses estão menores do que 0 dentro dos inteiros. Beleza, galera? Vamos para a página 16 juntos agora? Então, vamos lá. Conceito de coordenadas geográficas, longitude e latitude. Você tem aqui o globo terrestre, todas essas linhas imaginárias que foram traçadas na vertical são linhas de longitude. As linhas imaginárias que foram traçadas na horizontal são linhas de latitude. Então, você cruzando essa linha de longitude com latitude, você vai achar exatamente um ponto no planeta que vão ter duas coordenadas, a de longitude e a de latitude. É exatamente isso que está perguntando para vocês. Então, isso aqui é um exercício mais de geografia do que de matemática. Só que como a matemática está presente no dia a dia o tempo todo, então nós vamos fazer esse exercício aqui e ele envolve também matemática. Manaus, quando você pesquisou, você achou o quê? Menos 3 graus e menos 60 graus. Essa é a coordenada da cidade de Manaus. Natal, menos 5 e menos 35. Fácil demais. Tranquilo. São Paulo, menos 23 e menos 46. Pesquisou, você encontra essas coordenadas tranquilamente. Londres, 51 e 0.
Brasília, menos 16 e menos 47. Goiânia, quando você pesquisar aí na sua casa, a cidade onde você mora, que é Goiânia, você vai perceber que está bem próximo dessa coordenada aqui, mas que por alguns graus de diferença, se você estava procurando chegar em Brasília, você vai conseguir chegar em Goiânia. Então isso aqui tem que ser realmente muito preciso. Tá bom, galera? Então essa foi a nossa correção dos exercícios das páginas 15 e 16, que foram enviados para você lá pelo portal SESI no dia 17/3. Você pode fazer a correção do seu livro. Até a próxima, galera!